programa que vocês vão assistir é uma defesa da liberdade e da democracia. A Constituição, que é a lei maior do Brasil, garante a todos o direito de acreditar ou não em Deus. E também o direito de praticar livremente os cultos da religião que venham a abraçar. Ninguém, portanto, tem o direito de ofender as crenças alheias, demonizando os seus religiosos e seus ritos. O Brasil é um país plural. Nele cabem judeus, muçulmanos, católicos, budistas, pentecostais. Cabe também o povo de santo, que é como são chamados todos aqueles que seguem a Umbanda e o Candomblé. A história dessas religiões é muito antiga. Começa na África. Os negros escravizados e arrancados de sua origem trouxeram ao Brasil as suas práticas religiosas e a sua cultura e contribuíram decisivamente na formação de nossa identidade. A música popular brasileira, nossas comidas, danças, língua, jeito de ser, tudo tem a participação de nossos antepassados negros. A alegria e a capacidade do brasileiro de resistir às dificuldades são também marcas de nossa herança africana. Até mesmo uma festa popular do calendário cristão, a passagem do ano, é colorida no Brasil pelos traços e pela liturgia da religiosidade africana. Afinal, quem é que não usa branco e não joga flores no mar para Iemanjá, enquanto pede a Deus ou ao orixá por dias melhores? Por desconhecimento ou má fé, algumas pessoas ignoram esta contribuição. Esquecem também que as religiões afro-brasileiras foram as que sofreram as maiores perseguições ao longo de nossa história. Seus líderes não perderam esta memória. No entanto, sem mágoas e sem rancor, hoje tomam a iniciativa de convocar todo o povo brasileiro a defender abertamente a democracia, a liberdade de crença e o convívio respeitoso entre todas as religiões. No mundo cada vez mais marcado por guerras religiosas e por fundamentalismos, nós brasileiros devemos dar um exemplo de paz e respeito pelo outro. Abaixo o preconceito e a intolerância. Neste programa, estaremos discutindo as responsabilidades da TV brasileira diante desta questão e os perigos da intolerância religiosa na geração de conflitos no Brasil e no mundo, no período contemporâneo. Convidamos também uma enorme e bela representação das religiões de matriz africana para discutir suas tradições, seus ritos e seus pilares fundamentais, muitas vezes tratados de forma preconceituosa em programas de TV. Esse diálogo, ele é muito importante, o que nós fazemos, o que nós estamos construindo. Então, para isso, o CERT e o INTECAB convidam esses intelectuais, essas lideranças, para vir conversar conosco sobre isso. A mídia ela é importante, ela forma, e nós temos a obrigação de mostrar a verdade para o Brasil e para o mundo. É uma satisfação muito grande para nós, do CERT, do INTECAB, poder nesse momento falar de um assunto que tem nos tocado tanto, que é a questão da liberdade de crença e de religião. A gente precisa ter no horizonte o sonho. O Brasil sempre se propagou como o país da democracia racial, então vamos ter lá no horizonte, na frente, essa possibilidade, pensar que ele pode ser sim e começar a construir isso a partir do diálogo entre as religiões e particularmente a partir das religiões de matriz africana, que tem esse protagonismo, essa generosidade de, apesar da agressão, estar propondo esse diálogo. Axé para nós. A mídia tem um imenso compromisso com isso, um compromisso com a divulgação e o cultivo a diversidade, não é? A diversidade racial, a diversidade de culturas, a diversidade religiosa, porque o respeito à diversidade é que está na raiz de uma cultura de paz.
A televisão no Brasil é o principal meio de informação do país. É desta forma que a grande, esmagadora maioria do povo brasileiro toma contato de todos os assuntos, de tudo que acontece no mundo. Portanto, tudo que fizermos na televisão ou deixarmos de fazer na televisão afetará profundamente a compreensão que o nosso povo tem da realidade. De modo que um debate a respeito da convivência religiosa, né, da tolerância, do respeito necessário entre as culturas é fundamental e é muito importante que se possa fazer nesse momento no interesse da maior democracia, da melhor relacionamento no nosso povo. A televisão brasileira deve tomar consciência de que ela invade a casa de todos na sociedade, não só daqueles que criticam, mas daqueles que não têm uma opinião formada. Portanto, ela pode fazer uma opinião distorcida de uma realidade. E é disto que nós estamos preocupados, porque a sociedade é feita de um povo. E mesmo aqueles que vieram com sua tradição, sua religiosidade africana, também tem que ser respeitado como as outras pessoas que vieram de outro país. Mas o perigo maior está no direito da concessão que é dada pelo Estado. A partir do momento que o Estado não tem uma vigilância competente nesse setor, ela está deixando toda uma sociedade à deriva. E é aqui que nós estamos colocando o ponto nessa questão. Minha saudação de paz a todos os brasileiros, porque este momento é um momento do povo brasileiro. Dois cristãos disseram duas afirmações que são extremamente importantes para o momento que estamos vivendo. Um deles disse que só haverá paz no planeta e entre todos os povos se houver paz entre as religiões. E o outro diz que há dois tipos apenas de religiões, aquela que é verdadeira e a que é falsa. A verdadeira promove o desenvolvimento humano, a falsa subjuga o ser humano e bloqueia o seu desenvolvimento. Portanto, acredito que a mídia também oferece a sua contribuição à medida em que possa promover uma cultura de paz e de desenvolvimento para o ser humano. E a mídia que não cumpre esta função não somente causa um grande desafio às autoridades, à implementação da lei, mas ao crescimento do povo brasileiro e à unidade do planeta. Eu queria completar, então, o que a Eugênia disse e dizer que nosso Estado é um Estado laico. Isso significa que é um Estado que tem o dever de proteger todas as religiões. E, no caso de uma religião, ou de uma emissora de televisão, que é uma concessão pública, como já foi dito aqui, usar o espaço que ela tem para agredir outras religiões, é o dever do Ministério Público e é o dever da Justiça fazer valer ali a mais ampla liberdade de expressão e o direito de todo mundo de ser informado sobre a verdadeira, sobre as histórias, sobre a natureza das religiões que foram ofendidas. As leis brasileiras prevêem o direito à liberdade religiosa, o direito de não sofrer discriminações, agressões por motivo de convicção religiosa e nós estamos vendo que já existem os caminhos para a garantia desse direito e para a punição dos que não o respeitam. De maneira que, por tudo isso, eu estou convencido de que nós estamos começando efetivamente um capítulo novo na história da defesa dos direitos humanos no Brasil. O que nós queremos tão somente é o respeito para conosco. É uma pena e é raro a oportunidade que nós temos de usar a mídia e queremos fazer isso de uma maneira didática, mostrar que nós não queremos briga, que nós não queremos guerra. Nós queremos viver num país em que todos possam andar na rua com seus trajes, com seus dogmas, com as suas insígnias e serem respeitados de igual para igual. Nós não queremos ver nossos templos invadidos, nós não queremos ver nossas crianças discriminadas. O olhar que nesse momento as religiões pedem é um olhar de respeito. Aquela raça, acima de tudo, que trouxe a nossa religião e que ajudou a construir o Brasil, que continua construindo esse país e que continua sendo discriminada. É o momento de nós termos direito à voz, essa voz que sempre foi negada. Então nós estamos aqui para dialogar e mostrar que nós somos religião, que acreditamos no diálogo, acreditamos que podemos viver pacificamente com todos.
Eu estava pensando aqui que se as oferendas são parte dos rituais de todas as religiões e aparecem dessa maneira tão rica e tão bonita, porque quando são parte ou aparecem ligadas às religiões de matriz africana, tem sido alvo de preconceito, de discriminação, porque nós estamos vendo isso todo dia na televisão. Né? Se fazem parte de todas as religiões, por que nas religiões de matriz africana são expressão do mal? Né? E a mídia repete essa expressão do mal, e aí eu queria chamar a atenção para um fato de que você vai formando meio que uma ideia ruim, você vai formando um sentimento ruim, você vai estimulando o medo, você vai gerando condições para o conflito. E nós temos tido algumas coisas que têm surgido nas escolas, que eu queria destacar um exemplo aqui em São Paulo. Um professor, foi chamada a atenção desse professor, ele foi repreendido pelos pais de um aluno, porque ele levou a sua classe ao Museu Afro-Brasileiro. Né? E no Museu Afro-Brasileiro, as crianças puderam ver a arte africana e os pais entenderam que a criança, que os filhos deles foram expostos à coisa do mal. Né? A expressão do mal. Isso aconteceu aqui em São Paulo há 2 semanas. Isso também aconteceu em Salvador. Então, Tony, é bem importante esse tema aí dentro do CERT. Eu até queria pedir licença aos mais velhos para me dirigir à juventude. A gente tem uma juventude no CERT que está trabalhando diversas questões e que está espalhada aqui pelo auditório. E eu queria estar chamando a juventude para estar discutindo mais essa questão da liberdade de crença, especialmente nos centros acadêmicos, nos movimentos estudantis em geral. É preciso que o movimento estudantil volte a ter aquela função de discutir os temas bastante relevantes dentro da sociedade. E eu me sinto à vontade de dizer isso aqui na PUC, porque eu estudo aqui, estou no 4º ano, aprendo essas questões que o professor Dalmo Dallari estava colocando da ação civil pública, de todos os instrumentais que estão à disposição, que eu não vou repetir, mas eu queria dizer que é importante não só para o estudante de direito, mas que todos os jovens comecem a se envolver mais com a questão da liberdade de crença e pautar essa discussão dentro das universidades, dentro dos movimentos de juventude em geral. A tradição de orixá e a Umbanda e todos os segmentos do candomblé, os que cultuam orixá, inquice e vodum, eles têm normas de moral, eles têm normas de comportamento e, principalmente, na tradição de orixá, nós temos um imenso pilar, onde se baseia tudo, que é Iuá, o caráter. Desejamos aos nossos Omotitum, crianças recém-nascidas, Iuá Fumure, caráter para você. E temos três importantes virtudes que vêm do Orum. Prometemos a nossos ancestrais que seremos alegres, aió, a alegria. Por isso, as nossas orações são o canto e a dança. O tempo todo nós rezamos cantando, nós rezamos dançando e nos mantemos alegres durante todo o período que moramos em Iluaiê, o planeta Terra. A segunda virtude é Imoran Atimoyê, o conhecimento que leva à sabedoria. Nós nos tornamos sábios aprendendo com os nossos mais velhos, dentro do respeito e da hierarquia africana. E o terceiro é Suru, a paciência, tão importante que nós chamamos Mãe Paciência. E essa Mãe Paciência que nos envolve e que nos faz passar pacientemente por todos os nossos problemas. Porque sabemos que com o apoio dos orixá, da nossa tradição oral, com o apoio daquilo que trazemos na cabeça dos nossos mais velhos, porque não somos de tradição oral tão somente porque éramos ágrafos. Somos de tradição oral porque ainda hoje somos os guardiães da palavra de orixá e de ancestral. Somos nós que guardamos Ofó, a palavra mágica de orixá e de ancestral. E com a paciência que nós temos para guardar tudo isso, nós sabemos que podemos passar por tudo, mas seremos vencedores. E nós sabemos também que com a nossa paciência podemos dizer claramente: Aláfia, Axegum e Choroaiê, que a paz prevaleça sobre a terra. Axé, axé, axé. Todos podemos caminhar juntos, todos podemos nos dar a mão. Se não há nada contra a nossa religião, se não há nada contra orixá, contra inquice, contra vodum, contra encantado, vamos louvar nossos orixás.